Olá, boa tarde. É com alegria e com emoção que estamos entrando no ar, aqui pela Rádio Tupãssi AM de Pelotas, com o programa Terceiro Milênio. A visão espírita para uma nova era. Este programa que é promovido pela Liga Espírita Pelotense, que tem o apoio da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. A coordenação é da área de comunicação social da Liga Espírita Pelotense. Técnico de áudio está com esta super competência do nosso amigo, do nosso irmão Sidney Coechon. Na transmissão do programa está com essa também super competência desse maravilhoso trabalho do nosso amigo, do nosso irmão Cláudio Leão. Apresentação, este amigo que vos fala, Edenir Madeira. Hoje, sexta-feira, dia 7 de janeiro de 2022. Temperatura aproximada aqui na cidade de Pelotas está na casa dos 23 graus. Terceiro milênio hoje vem falar de amor. Mas propriamente estaremos falando sobre a lei do amor e como nós podemos definir o amor. Só o amor constrói? Por que em certas situações não conseguimos amar certas pessoas, ou pelo menos tolerá-las? Bem, essas são algumas das questões que nós estaremos abordando durante o nosso programa. E quem estará abordando este excelente tema hoje aqui junto conosco, o nosso convidado, o nosso amigo, o palestrante espírita e vice-presidente da Liga Espírita Pelotense, Cláudio Dávila. E desde já convidamos a você, amigo e amigo ouvinte, para aqueles que puderem nos assistir ao vivo e a cores pela página do Facebook do Terceiro Milênio. Basta só acessar a nossa página que você estará assistindo essa entrevista sobre a lei do amor ao vivo e a cores, e a gente faz aquele convite para que aqueles que nos estejam assistindo pela página do Facebook, deixe seu like, deixe a sua mensagem, lembrando que essa mensagem nos traz aquele estímulo, nos dá aquele incentivo, aquela energia positiva para que a gente possa continuar com a missão confiada a nós. E este programa está sendo transmitido via internet para o Rio Grande, para o Brasil e para o mundo pelo site www.radiotupanci.com.br. A lei do amor, este maravilhoso tema, estaremos conversando a partir de agora com o nosso convidado, com o nosso amigo Cláudio Dávila. Amigo Cláudio, que satisfação, que alegria te receber novamente aqui nos estúdios da Rádio Tupãssi do programa Terceiro Milênio. Seja bem-vindo, uma boa tarde. Obrigado, querido. Fazia tempo que não vínhamos ao programa, mas é sempre um prazer estar aqui, trocar essa ideia dentro da doutrina dos Espíritos que nos motiva. Então eu desejo, desde já, um feliz ano novo para todos vocês. E como... Passa aqui o nosso microfone aqui mais próximo aqui do nosso convidado, para que os nossos ouvintes que nos ouvem pela Rádio Tupãssi possam ouvir. Muito bem. Estava longe o microfone. Tá ok, agora Sidney Coechon, esse competente técnico aqui da Rádio Tupãssi, sempre atento aos mínimos detalhes. Obrigado, Coechon. Então, amigo Cláudio, fazia tempo que o amigo não vinha nos visitar, né? Nós estávamos saudosos, né, da sua presença, com a entrevista do amigo. O amigo sempre traz maravilhosos temas, muito saudosos. Bastante trabalho, bastante correria, né? Então, infelizmente, às vezes não dá para a gente conciliar tudo, né? A gente sabe, Mas estamos aqui, estamos em férias do trabalho material, mas do trabalho espiritual não dá para tirar férias, né? Não se tira férias. Estamos sempre com essa conexão, né? Isso é amor pela tarefa, amor pela doutrina, que nos move, que nos incentiva, que nos motiva a enfrentar as adversidades que a vida está sempre nos colocando à prova, né? Então, obrigado mais uma vez por esse carinho, por esse convite, por essa confiança. Imagina. Nós que agradecemos. Então, vamos falar sobre amor, mais diretamente sobre a lei do amor. Então, amor, que sentimento é esse, Cláudio? Como definir amor verdadeiro? Então, Madeira, o amor é o único laço que une as pessoas que verdadeiramente se amam, né? Então não importa a ligação sanguínea, a sexualidade, o gênero, a raça, a condição física ou mental, a forma de ver o mundo. Então todos os laços que construímos com outras pessoas são firmados pela lei de amor, pelo amor. E é um laço tão
tão profundo, capaz de transcender as distâncias e sobreviver ao tempo. É o que aconteceu agora durante essa pandemia aí. Através do amor, nós sentimos a falta das pessoas, nós sentimos a falta do abraço, a tecnologia nos ajudou a amenizar. Claro que não tem como isso aqui, o calor humano, olho no olho, né? Mas a tecnologia nos ajudou e muito a transcender essas distâncias, né? E com amor, Madeira, é muito mais fácil. Tudo fica muito mais fácil. A vida flui melhor. Com amor, a gente consegue compreender as diferenças que existem entre os seres humanos. Com amor, meus queridos, a gente entende que o amor ainda não deve ter amarras. Essa é uma das grandiosas belezas do amor, sem amarras. Porque quando Deus nos depositou, Madeira, essa necessidade básica de amar e ser amado, a vida ficou diferente para todos nós. Fica diferente. Isso está em mim, isso está em você, está no Leão, está em todos nós. É da natureza humana amar e ser amado. Mesmo que ao longo dos anos a vida nos colocou situações difíceis, que tenham nos tornado pessoas difíceis, amargas, angustiadas muitas das vezes, mas na fonte, no princípio, Deus nos fez com essa necessidade de amar e ser amado. Então esse é o estado normal planejado por Deus para todos nós. Claro, embora nós estamos vivendo num planeta de prova e expiações, passando para um planeta de regeneração, então ainda estamos muito ligados à matéria, que muitas vezes nos fragiliza o entendimento do que significa amor. Então, o que tomamos por amor muitas das vezes? São paixões, desejos que são satisfações passageiras, ou seja, algo vago e material que o mundo oferece. Aí, se somarmos tudo isso, não chegamos a 1/1000 do que é o sentimento verdadeiro. Mas independente disso tudo, Madeira, o amor está no ar. O amor está no ar, meus irmãos. Nós somos chamados a amar diariamente. Por exemplo, quando a gente ama uma pessoa, né? A gente ama essa pessoa, ótimo, a gente acha ela bonita, a gente deseja aquela pessoa. Mas esses atributos, embora muito vividos e estar presentes, mas a gente ama sem saber por quê. Simplesmente ama. Bati o olho no Leão, no Madeira. Cara, estou amando você. Então, quem nunca sentiu um amor imenso brotar no coração sem nenhuma explicação? Seja por um cãozinho faminto, doente, feinho, estropiado, pobre bichinho, você olhou lá na rua, foi lá, levou ele para casa, bateu aquele sentimento no coração. Ou quem nunca olhou uma planta que carecia de água, foi lá, tratou, e qual foi a recompensa? Suas flores e folhas saudáveis. Então, quem nunca sentiu esse amor imenso brotar no coração? Então é isso, Madeira. Então é isso, meus queridos internautas, nossos ouvintes. O amor não é palpável, não é domável, não é passageiro, não se explica, simplesmente é. Simplesmente é. Tudo preenche. Nada é igual depois que a gente ama, depois que o amor chega na vida. Amar, meus queridos, é quebrar os vínculos energéticos, negativos, egoísticos que pairam nos relacionamentos humanos. Amar, meus queridos, é compreender e respeitar a todos esses irmãos que não conseguiram ainda assimilar o significado de amor trazido por Jesus. E quando falamos em Jesus, Madeira, nós estamos falando em amor verdadeiro. Nós estamos falando nesse amor verdadeiro de desejar o bem, a felicidade do outro sem querer nenhum retorno. É se doar numa ação que envolve o bem do outro, sem barganha alguma. Então o amor verdadeiro é esse sentimento muito forte de afeto entre as pessoas. Esse sentimento, meus irmãos, ele é tão intenso, Madeira, que é capaz de unir pessoas sobre qualquer circunstância. Mesmo diante das maiores dificuldades, provações, ele é capaz de unir pessoas. E o exemplo mais clássico, Madeira, que a gente tem é o amor de Jesus pela humanidade. Nosso modelo, nosso guia. Então, meu querido Madeira, o amor é isso que o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 11, está nos dizendo. O amor é esse sentimento que, acima de tudo, resume de forma completa a doutrina de Jesus. E estamos expressando aqui, Madeira, nossos internautas, nossos ouvintes,
não é aquele amor no sentido comum da palavra, que eu digo que eu te amo, mas amanhã eu quero algo em troca de ti. Não é esse amor que a gente está falando. Nós estamos expressando aqui, expressaremos ao longo do programa, a lei de amor que Jesus está falando. Aquela que substitui esse individualismo pela integração das pessoas, que acaba com as misérias sociais. Então o Evangelho está me dizendo, meus queridos, lá no capítulo 8, em 1862, ele vem me dizendo desde então: feliz daquele que no decorrer da sua vida ama amplamente seus irmãos em sofrimentos. Feliz daquele que ama, meus queridos, porque não conhece nem a angústia da alma e nem a do corpo. Olha que maravilha nesse Evangelho. Então isso é amor, meus queridos, é o amor de Jesus, nosso modelo, o nosso guia. Quando nós conseguimos exercitar e vivenciar isso, meus queridos, não vai haver guerra, não vai haver discórdia, só amor. E todos nós somos dotados dessa centelha divina que é o amor. Todos somos dotados. Sem exceção. Mas alguns já desenvolveram, outros estão desenvolvendo. E existem também aqueles que ainda não despertaram. Mas um dia vão despertar. Se Deus Mas quer, como tu disseste, aquele que já experimentou e vivenciou e vivencia, não tem angústia do corpo e nem da alma. Não existe. Simplesmente Mas diante essas informações, desses esclarecimentos que tu nos traz sobre o amor, Cláudio, só o amor ele constrói, pontes são indestrutíveis? Eu digo que sim, Madeira, e digo com muita propriedade, até porque estamos falando do verdadeiro amor expressado no capítulo 11 do Evangelho do Espiritismo, né? Então a gente diz isso com muita convicção, sim. Esses laços que a gente cria através do amor, eles são indestrutíveis. E, consequentemente, criam pontes também. O que acontece muitas vezes, Madeira, é confundirmos amor com posse. Porque toda vez que tentamos prender ao invés de libertar, nós criamos prisões, onde a ponte deixa de existir. Percebe? Então, quem ama, aprecia, liberta, não prende. Constrói pontes que alcançam o coração do outro sem aprisionar. Claro que todos os relacionamentos, né, não são iguais, né? Mas quem ama, meus queridos, protege. É capaz de construir essa ponte indestrutível. E atualmente, Madeira, a gente percebe que a estrutura da família está bastante diversificada. Ou seja, a família está exigindo dos seus membros atitudes corajosas, de renúncia, dedicação. As famílias, meus queridos, estão oferecendo oportunidades grandiosas, Madeira, de a gente rever os relacionamentos, de ampliarmos o amor e o perdão a todos que compartilham as quatro paredes de um lar. E hoje, Madeira, a gente percebe, você que lida com o público, né? A gente percebe hoje nos lares atuais as situações delicadas e desafiadoras que as pessoas estão passando, as famílias. É a dependência química, é a violência, as dificuldades financeiras, a doença, a ingratidão, a solidão, o desrespeito estão na rotina da família. Que quando frágil, ela desconhece o endereço do amor ensinado por Jesus, se deixando vencer pelo desânimo, pela raiva, pelo rancor. Então torna-se urgente, Madeira, o despertar do ser para o conhecimento da realidade espiritual. Para que possamos compreender que as situações difíceis dentro e fora do lar não são castigos. Não existe vítimas da criação divina. São situações geradas por nós mesmos. Espíritos imortais em trabalho de aprendizado, de evolução. Mas nós percebemos, Madeira, que essas aflições que todos nós passamos poderiam ser vivenciadas dentro de outra situação se o amor de Jesus fosse escolhido como guia e roteiro. O amor de Jesus. Então, meus queridos, somente o amor dispõe desses recursos valiosos para que possamos enfrentar essas situações penosas em nosso caminho, às vezes diariamente, seja conosco, seja com quem amamos. Somente o amor nos oferece a paciência, a coragem, a perseverança, o perdão, a confiança em Deus. E uma das tarefas mais importantes de nossas vidas é trabalhar a convivência familiar, Madeira. Convivência familiar é um dos nossos maiores desafios. Porque na sociedade em que vivemos,
Madeira, nós podemos sim sermos bons profissionais, grandes oradores, famosos. Ou a moda agora, todo mundo quer ser youtuber, todo mundo quer ser influencer. Né? É moda agora. Eu sou influencer. O que tu faz? Sou influencer. Meus queridos, se no lar estivermos devendo paciência, perdão, tolerância, respeito, atenção, o que vale eu ser famoso? O que vale eu gastar milhões numa mídia, sou influencer? Tá influenciando o quê? Nós estaremos falhando em nossos maiores compromissos e nada disso é mais importante que o sucesso nas relações familiares, Madeira. Nada disso é mais importante. Então é assim, meus queridos, nesse convívio familiar que nós vamos sendo obrigados a nos preocuparmos com os nossos próximos mais próximos. Vamos diminuindo o egoísmo, aprendendo a dividir, dar atenção, a conviver com o que é diferente de nós, a aceitar as pessoas como elas são. Porque fora do lar, Madeira, é muito fácil a gente pensar só em nós. Nós usamos máscaras para que as pessoas nos aceitem. Então, meus queridos, mas é na intimidade da família que aponta um dedo para nós. É na intimidade da família que diz realmente quem somos. É lá na intimidade da família que demonstramos os nossos valores morais e quem realmente somos. Mas não adianta eu ficar reclamando, porque eu vou embora, porque eu não aguento essa família, porque eu estou na família errada. Meus queridos, a família é instituição divina e vai sim sobreviver heroicamente esses golpes que têm sido deferidos contra ela. A família, meus queridos, jamais vai desaparecer da sociedade terrestre, mas é urgente a valorização. É urgente. É urgente a valorização da família para que dentro dela se eduque espíritos renovados pela força poderosa do amor, construindo a nova era, um mundo de regeneração. Então, diante desses desafios que vivenciamos em nosso convívio familiar, meus queridos, é imprescindível buscar o apoio na verdade, o amparo no Evangelho de Jesus, para que possamos persistir e vencer esses compromissos, Madeirinha, que a gente assumiu lá no plano espiritual. E agora a gente não está querendo mais essa família? Então, meus queridos, que possamos lembrar que não importa qual seja a estrutura familiar, a solução é e sempre será amar dentro do lar. E a construção dessa ponte, Madeira, ela começa lá no berço, nos primeiros anos da existência. É o exemplo para os nossos netos que estão chegando, os nossos filhos que estão chegando. É o exemplo de amor, de respeito ao ser humano. Mas nós precisamos ter olhos de ver, ouvidos de ouvir, para a gente sustentar esses compromissos divinos e levar urgente, meus queridos, Jesus para dentro dos nossos lares. Porque somente o amor, e nessas infinitas expressões ensinadas, vividas por Jesus, é capaz de nos auxiliar nessa missão sagrada. Como nos diz a obra O Evangelho no Lar, Encontro com a Paz, ele nos diz, Madeira, que sendo o futuro o reflexo do que fizemos no passado e no presente, então um presente bem vivido trará um futuro bem equilibrado, para que possamos construir essa ponte, né, meus queridos, entre nós. E por falar em pontes, Cláudio, por que às vezes não conseguimos amar certas pessoas, ou pelo menos tolerá-las? Por quê? Que às vezes a gente não... Por que às vezes, em alguns momentos, certas pessoas a gente não consegue amar? E às vezes não conseguimos nem também tolerá-las? Boa pergunta. Leão, boa pergunta. E aí me vem agora, refletindo, me vem outra pergunta para mim mesmo. Mas como a Márcia ainda não despertou amor no íntimo dessa pessoa? Então eu gostaria muito de estar aqui falando de quantos seres humanos se amam e vivem em harmonia. Então essa outra pergunta é muito pertinente, Madeira. Por que não conseguimos amar certas pessoas ou pelo menos tolerá-las, né? Então a nossa vivência espiritual, o estudo da doutrina dos espíritos, nós podemos entender que o desafeto de hoje é aquele que prejudicamos ontem. E amá-lo pode significar tentar buscar uma postura diferente em relação a ele.
É tentar compreendê-lo, ter por ele tolerância, mesmo que de alguma forma, né, nós somos atingidos pelos atos prejudiciais dele, mas nós precisamos compreendê-lo. É difícil? Claro que é difícil, meus queridos. É muito difícil estender nosso amor e conviver em harmonia com aquele que nos tira do sério. É muito difícil. Ou com aqueles que não correspondem às nossas expectativas, que nos menosprezam ou ainda pior, nos ignoram. É muito difícil. Mas a questão é, nós somos tão orgulhosos por vezes que nos ofendemos com qualquer coisa, maneira. Um comentário descuidado passa a ser uma ofensa lembrada pro resto da vida. Quer ver outra coisa? Nós vivemos desconfiados, defensivos. As pessoas se aproximam de nós, maneira, a gente já se arma. A gente não espera para extrair o melhor daquela pessoa ou dar o nosso melhor para aquela pessoa. Nós já esperamos o pior. Nós já esperamos o pior da pessoa. Sabe por que a gente age assim? Porque ainda não conseguimos entender e nem traduzir a linguagem do amor. Do amor humilde, meus queridos, que é a mensagem da vida de Jesus, que Ele almejou, que Ele anseia, que possamos vivenciar. E a reflexão do princípio cristão, Madeira, o amor humilde é esse que se entrega simplesmente, sem esperar nada em troca. Ele se dá sem questionamento. Mas é tão diferente do nosso raciocínio humano, né, Madeira? Que não inocenta ninguém, a não ser que o réu sejamos sejamos nós mesmos. Ou seja, se eu erro contigo, pois é, Madeira, me desculpa, deixa assim, foi um descuido. Agora, se tu erra comigo, meu Deus do céu, eu faço um terror na tua vida. E há tantas pessoas, meus queridos, que não conseguem suportar a ideia de estar errado, porque está sempre certo. Mesmo sob o risco de terminar grandes relacionamentos ou causar um nível de estresse, de dor para si, para os outros, não recua. Não recua. E não estamos dispostos também a desistir dessa necessidade de controlar tudo, Madeira. Tem pessoas que querem controlar tudo, querem controlar pessoas, situações, dizer o que fazer, como viver, como respirar. Meus queridos, sejamos com os nossos amados, com os nossos colegas de trabalho, com o estranho. Permita que tudo e todos sejam como eles são. Vamos ver o quanto isso vai nos fazer melhor, ou como... Eu estou sempre dizendo, né, quando a gente fala em amor, quando a gente fala em Jesus, a gente lembra que nós somos guiados por leis divinas e perfeitas. Nós somos guiados por leis divinas perfeitas. Então, nós não podemos julgar o comportamento de ninguém. Nós precisamos nos conscientizar, meus queridos, que os nossos atos falhos, que recusamos em ver em nós e que muitas vezes tentamos encontrar no outro, é preciso entender que somos seres humanos únicos. E nós temos as nossas conquistas, as nossas lutas interiores, e que necessitamos desenvolver e manter essa capacidade de perdoar, ter compaixão pelo próximo. Porque quem não consegue perdoar, meus queridos, não consegue compreender que possuímos o germe do bem, a centelha divina que tu falou lá no início. Todos nós já nascemos com ela. Nós temos a capacidade de amar, ser amado, perdoar e ser perdoado. Assim como Deus nos fez, Deus nos criou para a felicidade. Mesmo que estejamos vivenciando ela numa forma relativa no mundo em que vivemos, mas para encontrá-la é preciso que a nossa consciência esteja tranquila, em paz com tudo. E à medida que avançamos em nosso crescimento espiritual, nós vamos nos sentindo cobrados por ela. Nós somos cobrados. A doutrina dos Espíritos é uma doutrina de consciência, que faz refletir. A consciência, ela não nos deixa viver em paz enquanto não resolvermos a situação gerada pelos nossos atos infelizes que praticamos muitas vezes contra os nossos desafetos. Ninguém consegue fugir da própria consciência, meus queridos. E quando entendermos isso, compreenderemos, mesmo não amando ainda nossos desafetos como Cristo nos ensinou, não podemos deixar que nosso coração se abrigue sentimentos de ódio, raiva, rancor, aversão a essas pessoas. Então, quando compreendermos que a vida material é passageira, aí que vamos começar a entender o que Jesus quis nos dizer. Amar ao próximo como a nós mesmos. Porque, no fundo, nós somos todos iguais e almejamos o melhor, Maria. Só que o melhor para mim tem que ser o melhor para você, tem que ser o melhor para você. E o amor é essa força capaz de modificar nossas vidas.
pode transformar o inimigo num amigo, mas só vamos nos libertar desse ciclo do ódio com sentimentos contrários a ele. E pela reencarnação, meus irmãos, nós temos essa oportunidade de nos ajustar à lei divina. E aí aprender, né, a ter com o semelhante o respeito, o amor que queremos para nós. E repito, o desafeto que nos aparece do nada, aquela pessoa com a qual não conseguimos estabelecer nenhum laço de simpatia, está relacionado aos nossos enganos do passado. E antes de reencarnar, nós mesmos podemos ter pedido a oportunidade de nos reconciliar com ela. E Jesus já nos dizia, olha, reconciliai-vos com o vosso inimigo enquanto estás a caminho. Só que é preciso, meus queridos, que tenhamos coragem de romper nossas limitações, domar nosso orgulho, nosso ego exagerado. Se não nos reconciliarmos o quanto antes com os nossos desafetos, não vamos conseguir sofrer a paz que a gente tanto quer. E existem pessoas, Madeira, que ficam estacionadas, presas ao ódio, arquitetando planos de vingança contra os desafetos, sem se darem por conta que, agindo assim, estão perdendo um valioso tempo do seu despertar espiritual. E o Evangelho está me dizendo, olha, quem odeia mantém-se escravo do inimigo. Dorme, acorda, trabalha, vive constantemente em meio a esse sentimento de rancor. Exatamente isso que fizemos. Exatamente isso quando estamos magoados. Deixamos o desafeto comandar a nossa vida, nos tornamos escravos daqueles que odiamos. Por isso a sabedoria da proposta de Jesus é a libertação dos laços que nos prendem aos inimigos. Saibamos pedir desculpa, meus irmãos, quando estivermos errados. Assumir a responsabilidade pelos erros. Não sejamos egoístas, achando que estamos sempre certos. Porque assim nós estamos afastando as pessoas e poderemos viver na solidão. Todos precisam de alguém, nós precisamos amar e ser amados. Mas só poderemos compreender isso, Madeira, através de Jesus, se seguirmos seus ensinamentos. Amar ao próximo como a si mesmo. Por isso devemos contemplar Jesus. Jesus está presente em tantas histórias de amor sobre as famílias do mundo. É tudo em torno de mim, de você, Deus e Jesus. Para conseguirmos tolerá-las, ao menos, né? Estamos trabalhando, estamos melhorzinhos, sim. Estamos muito melhor, pode ter certeza. Mas precisamos melhorar mais, né? Vamos melhorar. Estamos a caminho. São 17 horas e 28 minutos. Temperatura aproximada aqui na cidade de Pelotas está na casa dos 23 graus. Você está sintonizado na Rádio Tupãssi AM de Pelotas, ouvindo e assistindo o programa Terceiro Milênio, a visão espírita para uma nova era, e este programa que é promovido pela Liga Espírita Pelotense, que tem o apoio da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Hoje estamos recebendo aqui o nosso programa, nosso amigo, nosso irmão, vice-presidente da Liga Espírita Pelotense, Cláudio Dávila, que vem falar sobre a lei do amor. Vem falar sobre o amor e como está sendo bom este momento. Está sendo assim fantástico, né? E que energia nos está nos deixando, né, essa temática. E a gente quer agradecer aos nossos ouvintes que estão nos prestigiando através da Rádio Tupãssi. Nosso muito obrigado pelo carinho, pela atenção, pela audiência de todos vocês. Continue sempre junto conosco aqui na Rádio Tupãssi. Obrigado pelo carinho, pela atenção. E também queremos agradecer àqueles irmãos que estão nos assistindo ao vivo e a cores pelo Facebook do Terceiro Milênio. Já dei uma olhada aqui, de vez em quando dou uma olhada rapidinho para não perder a meada do assunto aqui do nosso convidado. Muitas pessoas deixando mensagens, deixando likes, pessoas lá da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Né? Então a gente agradece a todos. Não vou citar nomes, senão vou ter que correr aqui bastante gente. Mas eu agradeço imensamente o carinho, a atenção de todos vocês, aqueles que estão deixando mensagens, aqueles que estão deixando as suas likes. E a gente sempre diz que as mensagens de vocês, as likes, nos traz sempre aquela energia, nos dá aquela força para que a gente possa continuar com a tarefa confiada a nós. Então, nosso muito obrigado e um grande beijo no coração de todos vocês. Muito obrigado. Cláudio, percebemos que o amor é o único caminho para a cura das feridas emocionais. Perfeito. Isso é fato. Mas eu te pergunto, e quando a família precisa de cura?
Às vezes a família está doente, está enferma. E quando essa cura ela pode acontecer? Perfeito. E quando ela acontece? Divaldo irá nos dizer, Madeira, que o ser humano é uma energia pensante que quando se afasta do amor adoece. Então quem ama não adoece. Pode ter a doença, mas não é doente. As vibrações negativas, meus queridos, como raiva, o ódio, a vingança, por exemplo, compromete a saúde física e mental. Então o amor é sim, Madeira, o único caminho para a cura das feridas emocionais. Porque quando a dor e sofrimento aparecem em nossas vidas, é porque o equilíbrio precisa ser refeito. Não há mais como separar o psicoemocional da espiritualidade. Nós trazemos experiências de outras vidas, ou estamos adquirindo, e juntos trazemos nossas queixas, nossos medos, nossas dores. Só que estamos em pleno século XXI, Madeira, e ainda não nos damos por conta que o amor está intimamente relacionado com a paz interior. Ou seja, a pergunta que devemos nos fazer: como me relaciono com Deus, com o próximo e comigo mesmo? Nós vivemos num mundo hoje que nos incentiva a sermos independentes de Deus e de todos. Olha, eu sou autossuficiente, eu não preciso de madeira, eu não preciso do leão, eu não preciso de Deus, eu sou autossuficiente. Nós vivemos num mundo que nos incentiva essa autorrealização, que para a grande maioria das pessoas parece cada vez mais distante. Por quê? Porque se trata de um incentivo de uma vida cada vez mais fora de nós, cada vez mais exteriorizada. E sabe qual é o resultado disso? São sentimentos de vazio, de frustração, e percebemos um número crescente de pessoas sentindo esse vazio, não conseguindo sequer dar o nome ao próprio sentimento. Olha, eu não sei, eu vinha para cá alegre, cheguei aqui, fiquei triste, eu não sei. E estamos vivendo agora, nesse momento, um momento social, que não podemos ficar tristes, errar, fracassar. Que as pessoas já vêm te criticar, já vêm te julgar, ou a palavra da moda, te cancelam na rede social se tu está triste. Então, está havendo pouco acolhimento entre nós, meus queridos. E quando alguém vem falar dos seus problemas, a maioria de nós oferece soluções prontas para que o outro aplique. Muitas vezes eu estou com a vida toda desorganizada. Não, mas eu tenho que pregar a vida perfeita para ti. Eu tenho que pregar a vida perfeita na rede social. E muitas vezes com um tom de julgamento. Mas como tu te abate assim? Por que não faz desse jeito? Para de reclamar. Meus queridos, só eu e Deus sabemos das minhas dores, Madeira. Só eu e Deus sabemos. Nós não temos direito de julgar ninguém. É eu e Deus que sabemos das minhas dores. E muitos vão se perdendo nessa questão, com essas atitudes, né? Trazendo para si e para os outros uma mistura de sentimento de raiva, de ódio, de tristeza. E a mágoa, Madeira, a mágoa ela adoece. Ela adoece. A mágoa ela é fruto de grandes decepções. E pesquisas realizadas, Madeira, recentemente, revelam que a mágoa é causadora de um grande número de doenças. A mágoa, meus queridos, muitas pessoas estão em um leito de dor ou solitárias na vida simplesmente por terem se afastado ou afastado as pessoas que estavam na sua volta. E poderiam não estar nessa situação se simplesmente resolvesse perdoar. Simplesmente resolvesse perdoar. E é nesse momento, Madeira, que a família precisa de cura, quando não há o perdão. A família precisa de cura quando em nosso coração há uma desvalorização daquilo que ontem era precioso e de muito valor. Ou seja, o pai e a mãe se tornam descartável na família, o lar perde a sua importância, o irmão se torna dispensável. A família precisa de cura quando o desejo de ir embora é maior que o desejo de ficar. Mesmo sem ter motivo aparente, não me serve mais a família, eu vou embora. Então, meus queridos internautas, nossos irmãos que nos assistem pela Rádio Tupãssi, parceira de longos anos, Madeira, chega um momento em que imploramos pela cura. Chega um momento que a gente implora pela cura. Só que a cura, meus queridos, que tanto queremos para a nossa vida, ela passa antes por um processo de reconhecimento. Reconhecer o que foi intenso, precipitado, ingrato. Reconhecer o que entristeceu, magoou, marcou. A cura que tanto queremos em nossa vida, meus queridos, é quando se tem coragem de colocar para fora o que está adoecendo a alma. Joga-se para fora a inveja,
a vingança, a amargura. E o Evangelho de Lucas, no seu capítulo 15, vai nos dizer quando a cura realmente acontece, quando aquele que se perdeu se encontrou consigo mesmo, caindo em si. Ou seja, Madeira, a verdadeira cura para os nossos males encontramos na vivência do Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus nos explica que muitas de nossas doenças têm origem nas aflições que acumulamos, no nosso comportamento desregrado, seja ele qual for. Porque se analisarmos, Madeira, nossos pensamentos, a nossa conduta, nós vamos nos deparar alimentações abusivas, alcoolismo, tabagismo, abusos sexuais, pensamentos negativos, sentimentos inferiores, como já vimos a mágoa, já tratamos sobre a mágoa, que ela adoece, ressentimentos de inveja, raiva, ciúme, medo e tantos outros que se refletem no nosso corpo físico e às vezes imediatamente, sob forma de enfermidades, que os médicos não conseguem diagnosticar, ao menos no primeiro momento. Então, meus queridos, não importa que sejamos nós o doente ou outra pessoa. A cura só pode ser conquistada pela renovação mental. Renovação mental, mudança de postura, mesmo que estejamos sob os cuidados médicos do médico da matéria. Quantos doentes, Madeiras, quantos doentes se recusam a tomar o remédio receitado ou a seguir as recomendações médicas para uma recuperação mais rápida? Quantos se recusam? E muitos preferem continuar com seus queixumes, sentindo-se vítimas, infelizes, às vezes até abandonados. Estão doentes e desejam continuar assim, a menos que essa cura venha de mão beijada, sem esforço nenhum. Não vai vir. Não vai, meus queridos. Veja, em momento algum Jesus nos eximiu da responsabilidade sobre nossas doenças e a nossa cura. Em momento algum, ao curar, ele dizia, Madeira, tua fé te salvou, vai e não peques mais. Jesus, o médico divino, receitava a vigilância, a oração, o perdão, a prática da caridade como profilaxia. Recomendava constantemente, olha, buscai e achareis, deixando clara a necessidade do nosso movimento em direção à cura, para que sejamos nós os credores, os beneficiados, os recebidos. Por isso, meus queridos, torna-se importante aprendermos a orar, saber agradecer, a pedir e a receber. Há uma imensa necessidade de modificarmos o nosso interior pela transformação dos nossos sentimentos. Que possamos buscar o conhecimento e amparo do Evangelho de Jesus, mas sobretudo, Madeira, que possamos aprender a praticar caridade. Os amigos espirituais, meus queridos, estão sempre nos assistindo em nossas reais necessidades. Seja através da ciência médica, a medicina provando o seu valor, seja através da assistência espiritual que buscamos em nossas casas espíritas, seja o amparo de Deus ao ser humano, ele se faz através do ser humano. Ou seja, mas precisamos querer a cura, meus queridos. E este talvez, Madeira, seja o momento mais decisivo das nossas vidas. Nós queremos a cura. Nós queremos a cura final para essa pandemia. Todos estão querendo. Ao menos as pessoas em sã consciência, né? Existem as exceções, né? Então nós temos que ter a certeza que Jesus nos ampara e irá nos amparar sempre em nossas decisões mais acertadas. E nos intuirá a retomar o caminho do bem, caso insistamos em nos desviar da rota do amor. Porque é somente essa vivência do Evangelho, Madeira, somente essa vivência do Evangelho que vai trazer a cura para todos os males da humanidade. Então, o vai e não peque mais de Jesus é certamente a chave para que ocorra a nossa cura, né? Vai e não peque mais. Tu falavas ainda agora há pouco, né? Todos nós queremos a cura pelo essa pandemia, qual está aí há 2 anos, né? E aí tu falavas, né? Eu pensava, mas a pandemia que mais mata ainda é o egoísmo. Será que queremos a cura interior? Será que desejamos essa cura? Perfeito, Madeira. Para isso, nós precisamos ter humildade para conversar com Deus todos os dias. Pedir paciência, esperança, certeza que nos faz tanta falta
E por fim descobrir, Madeira, o quanto nós somos importantes, o quanto nós estamos sozinhos e podemos contar com essa luz, né? Família, Jesus, e aí vamos domando esse egoísmo, que realmente é o que mais mata é o egoísmo, né? E o detalhe que vai matando aos poucos, né? Sim. Vai corroendo. Vai. E, Cláudio, Eu não sei que hora é, porque eu falo bastante. 17 horas e 41 minutos, temos 19 minutos então. Mas a gente vai tocando, né? Vamos tocando a nossa entrevista então, né? Vamos falar sobre perdão também, juntamente com o amor? Falar sobre então, perdão. só o perdão e o amor conseguem, assim, a força redentora de transformar tudo em nossas vidas. Porque eu falei tratar o perdão e o amor, porque a mensagem de Jesus, ela foi baseada no amor, mas ele deixou no final da sua mensagem divina uma grande lição para a humanidade que ficou gravado no nosso psiquismo, que é o perdão. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Então é isso que eu te pergunto, Cláudio. Sim, mas só que para isso, meus queridos irmãos internautas que nos ouvem também nesse momento pela Rádio Tupãssi, só que para isso, resolva antes teus conflitos. Toma a iniciativa de restaurar teus relacionamentos. Porque relacionamento maduro, Madeira, são capazes de lidar com conflitos e trazer a paz para o lar. Então, meus queridos, só o amor e o perdão conseguem essa força redentora de transformar tudo em nossa vida. Por que o mal existe, Madeira? O mal existe devido à falta de amor e perdão que ainda insiste em nossas vidas. Então o amor, ele vibra num sentido único, que significa amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo a si mesmo. Não existe mandamento maior que esse. Mas também é preciso compreender que o ato do perdão ele tem que partir de quem foi insultado, da vítima que foi injuriada, daquele que sofreu injustiça. É quem fez o mal que precisa do perdão. É quem fez o mal. Então o perdão ele cria uma atmosfera necessária para recomeçar e aliviar um fardo e cancelar uma dívida, mas só o ofendido pode derramar as águas consoladoras do perdão. Mas só que para isso, Madeira, nós precisamos escutar o que fala o coração, é descobrir a dor de cada coração e aos poucos ir aprendendo a amar, a perdoar, porque o amor ele perdoa sempre. O amor ele joga fora as mágoas, porque a mágoa faz mal, contagia. O amor elimina a dor passo a passo. O amor nos faz descobrir o valor que há em cada vida, em todas as vidas. O amor de Jesus, ele tira valores que estão soterrados pela rejeição, pela incompreensão, pela falta de carinho, de aceitação. Então nós precisamos aprender mais a descobrir a alma das pessoas, as possibilidades que Deus deu a cada um de nós de amar e ser amado, perdoar e ser perdoado. O auto-perdão precisamos muitas vezes. É difícil? Claro que é difícil. Mas não é impossível amar como Jesus amou. Mesmo tropeçando, mesmo errando, mas nós estamos aprendendo sim. Porque quando abrimos o nosso coração para perdoar e amar o próximo, mesmo que ele tenha nos ferido, nos perseguido injustamente, mas nós estaremos abrindo portas, meus queridos, para pessoas fantásticas entrem ou voltem para a nossa vida. Porque quanto mais nos importamos uns com os outros e priorizamos o melhor para o nosso irmão, a partir daí, Madeira, nós alcançamos Deus. A partir deste amadurecimento, quando eu me esvazio de mim e me encho de amor, alcançamos a plenitude da paz em nossos corações. Agora, Madeira, as palavras perdoa-te, mas não esqueça o que tu fizeste, ou perdoa-te, mas já não quero nada contigo, Leão, isso não traduz a real natureza do perdão. Isso não traduz. Perdão significa, meus queridos, reconciliação. Sem isso ninguém pode amar. E o grau da capacidade de perdoar determina a capacidade de amar as pessoas. Agora, pergunta, será que temos coragem bastante para perdoar? Será que temos? A verdade é que nós temos dificuldades para reconhecer nossos próprios erros, né? É muito mais fácil jogar a responsabilidade em cima de Madeira, né, do que eu assumir. Mas será que não seria mais fácil apelarmos para a conversa franca, honesta, aberta, amorosa? Ô Madeirinha, olha, me desculpa, eu falei contigo, mas vamos conversar aqui, vamos nos ajustar. Só que nós exigimos uma perfeição dos outros, Madeira, inatingível. Quem é que nunca errou, meus queridos?
Nós somos exageradamente compreensíveis quando se trata dos nossos erros, mas somos implacavelmente, perdão da palavra, somos implacavelmente tiranos quando se trata dos erros dos outros. Nós rompemos relações, Madeira, perdemos amizades, nos afastamos das pessoas. E tudo isso por quê? Porque ela não correspondeu a alguma expectativa que eu criei. Percebe? Então, meus queridos, corações abertos são capazes de resolver os problemas. E, claro, né, Madeira, lembrando que perdoar não significa concordar, né, com um ato, com o pensamento daquela pessoa, não é isso. Mas perdoar e compreender que estamos todos sujeitos ao erro. Hoje eu sou ofendido, Madeira, mas amanhã eu posso ser o ofensor. Então, quando alguém nos machuca, meus queridos, que possamos não machucá-los de volta. Porque sem perdão, velhas feridas, Madeiras, nunca se fecham. E o máximo que podemos esperar é que um dia possamos esquecer, ou que a pessoa esqueça, e não vai acontecer isso. Não vai acontecer. Então, meus queridos, para nós entendermos melhor a questão do relacionamento humano, não há como ocorrer da forma que esperamos durante o dia. Não há como, nós somos imperfeitos ainda, Madeira. Não há como, vai haver desencontros. Nós somos diferentes. Vai ocorrer situações em que seremos contrariados. Mas por eu discordar de ti, Madeira, não significa que eu sou teu inimigo. Eu só não concordo contigo, eu não concordo com a tua ideia e eu tenho a minha e vice-versa, temos que nos respeitar. Então nos resta apenas então desenvolver em nós a paciência, a misericórdia para chegar ao perdão. E no Evangelho segundo o Espiritismo nós encontramos uma visão ampla sobre o perdão, nos facilitando a vivência dessa virtude. Ou seja, buscar no Mestre Jesus o exemplo maior, meus queridos. E também não podemos esquecer que ninguém nesse plano que um dia não necessitou ou necessitará de perdão. Então, que possamos adotar como regra de conduta a ética cristã para a base de nossas instituições. Eu quero frisar a instituição família. Adotar como regra de conduta a ética cristã. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 11. Quando a gente compreender isso, aí sim nós vamos compreender a verdadeira fraternidade. Vai reinar paz, a justiça. Não vai haver ódio. Não vai haver desavença. Somente união, benevolência mútua, nos diz Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo. Cláudio, o que tu poderia nos falar sobre do amor próprio? O que nós podemos entender disso? Que às vezes a gente confunde muitas vezes esse amor próprio, né? O que poderia nos falar? Então, a falta de amor próprio, Madeira, ele pode provocar consequências que vão muito além da baixa autoestima. Problemas tanto na esfera física, como na psíquica, como ansiedade, depressão. Problemas de relacionamento podem surgir na medida que eu não tenho os cuidados pessoais, são deixados de lado. E muitos relacionamentos, embora não tenham pleno afeto um pelo outro, mas a falta de amor próprio pode fazer com que esse relacionamento termine. E nesse momento se constrói uma relação de troca, ou seja, um lado exige que o outro preencha aquilo que lhe falta. Caso contrário, da briga. E quando acontece a briga aos poucos ou muito rápido, isso depende de cada um, os conflitos vão enfraquecendo a relação, levando ao término do relacionamento. Então, o amor próprio, meus queridos, é algo fundamental para qualquer pessoa. Através dele é possível estar de bem conosco, estar de bem com as pessoas que estão à nossa volta. E buscar o amor próprio, Madeira, não tem nada a ver com egoísmo, narcisismo ou outro nome que se dê. Amor próprio, Madeira, é um encontro e conexão conosco, que permite a gente viver a nossa melhor versão, né? Então, meus queridos, o que acontece na verdade? Amor próprio, ele precisa ser exercitado todos os dias. E creio que um bom começo para refletir sobre amor próprio é desistir dessa necessidade de culpar os outros pelo que temos ou não, pelo que sentimos ou não. Aliás, alguém tem que ser culpado por tudo que nos acontece. Alguém tem que ser culpado. Meus queridos internautas, irmãos que nos ouvem pela Rádio Tupãssi, ninguém pode nos fazer infeliz. Nenhuma situação pode nos fazer triste, a não ser que permitamos. Ninguém pode nos fazer infeliz, a não ser que eu permita.
E outra questão a ser analisada, Madeira, que nós precisamos, é abandonar a necessidade de criticar as pessoas que são diferentes de nós. Somos diferentes e mesmo assim somos iguais. Todos nós queremos ser felizes, amar, ser amado, ser compreendido. Então, que possamos desistir da necessidade de impressionar os outros, Madeira. Nós temos uma necessidade de impressionar os outros para tentar ser algo que não somos. Então, no momento que tirarmos as máscaras, meus queridos, e aceitarmos e abraçarmos o verdadeiro eu, as pessoas vão se aproximar de nós sem esforço algum. E muitos sofrem desnecessariamente por querer mudar os outros, de acordo com suas crenças. As pessoas são únicas, ninguém é igual a ninguém, ninguém é perfeito. Todos nós sabemos que nenhum ser humano é perfeito. Pais e filhos, esposa ou amigo não são perfeitos. Os relacionamentos em si não são perfeitos. Estão longe do ideal de perfeição. Então por que queremos encontrar numa outra perfeição? Por quê? Como nos diz Chico, aos outros dou o direito de ser como são, a mim dou o dever de ser cada dia melhor. Amados irmãos, estamos fazendo uma viagem de aprimoramento. E a imperfeição faz parte desse processo evolutivo. Então, por mais virtudes que alguém tenha, vai cometer deslizes em algum momento da vida. Ou seja, as pessoas são como são por suas próprias razões. E muitas vezes, Madeira, não é para nos magoar. Muitas vezes as pessoas, a gente julga eles por isso ou por aquilo, e às vezes é o jeito da pessoa. Mas nós já estamos naquele automático de revidar que a gente não percebe que é o jeito da pessoa. Nós estamos passando por momentos conturbados, aflitivos, nós estamos passando por dramas existenciais que desviam o ser humano da rota do amor e da paz interior. Nós estamos numa época em que o caminho, o conhecimento da ciência prova seu valor. Olha aí, vacina é menos de 1 ano. Nós estamos num progresso material e intelectual que oferece recursos para se viver melhor. Mas a questão mais importante da ascensão do ser ainda está muito longe de atingir o mesmo estágio. A evolução moral, nos diz o Evangelho. A evolução moral. Claro, sabemos que a perfeição não é desse mundo, mas vamos combinar, Madeira. Tem coisas que já podem ser buscadas, alcançadas, tem coisas que não dá mais para dizer que eu não sabia. Não dá mais. Então é no campo do pensamento, dos sentimentos que deve iniciar essa mudança. Disciplinando as ideias que surgem desordenadas, às vezes até perturbadoras, não aceitando ideias que nada edificam, que dominam os pensamentos harmonizados que chegam de fora. Essas redes sociais, essas fake news, isso tudo perturba. Essas ideias que surgem no íntimo de cada um de nós, que nos conduzem a desarmonias, nós precisamos estar atentos. Então, em muitas situações, Madeira, a gente percebe que precisamos rever conceitos, nos reeducar. E educação significa trazer luz, extrair da alma os valores divinos que recebemos quando fomos criados por Deus. Então, educação significa disciplina do sentimento. E essa mudança para melhor, meus queridos, ela depende só de nós. Como nos diz o Evangelho de Mateus, vós sois a luz do mundo. Então, brilhe a vossa luz, meu irmão, para que todos possam ver as suas boas ações. Então, vencer a falta de amor, Madeira, é totalmente possível. Nós podemos buscar a orientação de profissionais da saúde mental, nós podemos buscar o atendimento fraterno na casa espírita, onde os irmãos amorosos irão abraçar. E outro passo importante é a busca do autoconhecimento. É saber a potência que a gente tem, nosso potencial que a gente tem sim para tomar as decisões na vida, para buscar relacionamentos saudáveis, pessoas que realmente queiram compartilhar planos de vida conosco. Porque no relacionamento com os outros, na verdade, é comigo mesmo. Se eu não me amo, como amar quem me abraça? Se eu não me respeito, como posso respeitar os outros? Se eu não sou gentil e fraterno comigo mesmo, como posso distribuir gentileza e fraternidade? Então, quando Jesus nos ensinou a perdoar as ofensas, foi para que aprendêssemos a não acumular aquilo que destrói. Quando Jesus disse amai os inimigos, foi para que aprendêssemos a ser amor, sem nos deixar abalar por nada que venha de fora. E como o amor é a nossa maior ligação com Deus, então percebemos que a nossa relação com o outro, na verdade, é com Deus.
Cláudio, estamos assim chegando ao Não, termo. não pode. O tempo passa muito depressa, Não, o tema não. é muito bom, mas vou te fazer uma última pergunta e através dessa pergunta tu já pode se encaminhar então para o encerramento. Perfeito. Para encerrar. Então, o que seríamos nós sem o amor? E o que a falta deste amor pode nos causar? Já indo para o encerramento. Perfeito, meus queridos internautas, irmãos que nos ouvem pela Rádio Tupanci, a falta de amor começa quando você não tem permissão para falar, quando você não tem permissão para rir ou abraçar. Aí já começa a falta de amor. Começa por aí. A falta de amor, ela causa muita dor e sofrimento. E entendam-me, estou falando de amor. Refiro-me ao sentimento de querer bem, desejar o bem, viver no bem. Quando amamos e somos amados numa faixa vibratória superior, naturalmente o processo de cura das emoções feridas se inicia. Só o amor de verdade abre portas da cura de todos os nossos sofrimentos. O ser humano que pratica guerra é porque não encontrou amor na vida, não está em paz consigo mesmo, e não estou aqui, Madeira, só falando de guerras armadas, mas também dos conflitos do dia a dia, causado por pessoas que não sabem o que é amor ou não querem saber o que é amor e por isso querem tirar a alegria e a paz dos outros. A falta de amor, meus queridos, nos torna pessoas amargas, que não vê beleza no mundo. Através da Rádio Tupanci, nossa parceira, uma baita audiência, através da página aqui do Terceiro Milênio no Facebook, eu faço esse pedido agora, permita-se viver, viva esse sentimento lindo. O amor nos faz praticar o bem e ao espalhar o amor pelo mundo, nós estamos tornando-o mais bonito, não só para si, mas para as outras pessoas também. Permita-se viver esse amor. O que seríamos sem o amor da mãe, do pai, da avó, do vô, dos amigos, enfim, da família? Por mais difícil que ela seja, Madeira, nós precisamos uns dos outros e Kardec irá nos dizer que nós somos um ser gregário, nascemos para viver em sociedade. Eu preciso de você, você precisa de mim e principalmente o que seria eu, você, todos nós sem o amor de Deus. O amor é uma das mais importantes, mais essenciais coisas do mundo, meus queridos. E por vezes nos parece que não tem amor suficiente no mundo, mas nada que não possa melhorar. É só seguirmos o que Jesus falou. Amai-vos uns aos outros como eu vos amo. E é a partir daí que verificamos que o amor é a essência da vida. Então, para encerrarmos, nos diz Raul Teixeira, nada do que existe ou existirá em termos de vida planetária ou de vida cósmica poderá ocorrer sem amor. O amor é a alma da vida. Do mesmo modo que não conseguimos sobreviver ao corpo físico, sem oxigênio, sem respirar, não encontramos a saúde da alma fora das dimensões do amor. Então, é tão importante amar que os evangelistas estabeleceram que Deus não é alguém que ama, mas que Deus é amor. Deus é amor. Então, quando pensamos em Deus, pensamos no amor, e o amor ele se manifesta de múltiplas formas, meus queridos. Amor é a alma da vida. E por falar em amor, nós amamos estar junto contigo hoje, Cláudio. Mas eu queria falar mais. Protesto. Eu estou protestando ao vivo. Depois do programa nós vamos agendar novamente com ele, né? Amamos estar junto contigo. A nossa gratidão, o nosso amor por você, meu amigo Cláudio Dávila. Nós te amamos em nome de toda a equipe do programa Terceiro Milênio. Obrigado. Obrigado a todos que nos ouviram. Obrigado pelo carinho, pela atenção. Obrigado. Deus abençoe a todos nós. Nós que agradecemos. E vamos de novo. E que este amor esteja pulsando e nas nossas atitudes, nas nossas ações e nos nossos pensamentos. Obrigado. Valeu. Obrigado, meu irmão. Obrigado, queridos. Nós que agradecemos. Terceiro Milênio vai chegando assim ao término. Queremos assim agradecer a direção da Rádio Tupanci, em nome do senhor diretor-presidente Jorge Marião, a secretária da Rádio Tupanci, Renata Ribas, o técnico competente aqui da Rádio Tupanci, nosso amigo, nosso irmão Sidney Coeixo. Agradecer a direção da Liga Espírita Pelotense, em nome da senhora presidente da LEP,
senhora Fernanda Farias, a área da comunicação social da Liga Espírita Pelotense, o nosso competente técnico, esse amigo, esse irmão, parceiro de todas as horas, Cláudio Leão. Mais uma vez agradecer aqui o nosso convidado que abrilhantou esse nosso programa e deixou esse perfume de amor, Cláudio Dávila, e a você, amigo ouvinte, pelo seu carinho, pela sua atenção, pela sua audiência. Nosso muito obrigado. Lembrando que temos encontro marcado na próxima sexta-feira, às 5 horas da tarde. Nós estaremos aqui esperando por vocês. Desejamos que tenha assim um final de sexta-feira maravilhosa e aquele final de semana cheio de alegria, de sucesso, de amor e muito trabalho no bem. Fique em paz e que Deus nos abençoe.